Natal, essência da revelação. Na tradição de algumas famílias, a noite de Natal envolve uma brincadeira, uma espécie de esconde-esconde. Os pais ocultam o presente das crianças, dos filhos, até o momento da celebração natalina, ou até amanhã do dia seguinte, até a noite, ou até amanhã do dia seguinte. Mas o Natal, talvez, o nosso Natal, talvez esconda outras coisas também. Por detrás da mesa farta do dia do Natal, muitas vezes se esconde um ano difícil, um ano de privações, um ano de insegurança. Muitas vezes, por trás dos sorrisos, da alegria, da noite de Natal, do dia de Natal, esconde-se um ano de lágrimas, de pesares, de dores. A inundação de luzes natalinas pode ocultar períodos de densas trevas pelas quais nós atravessamos no decorrer do ano. Ainda olhando para a cena social, a sensibilidade, a solidariedade que brota no Natal pode ocultar 11 meses de indiferença, períodos nos quais nós não nos mostramos tão sensíveis às necessidades do nosso próximo. Mas o que será que o Natal revela ainda a respeito de nós, seres humanos? O Natal revela que nós somos seres partidos, seres contraditórios, pessoas marcadas pela incoerência ou, na palavra utilizada nas Escrituras, na expressão utilizada nas Escrituras, nós somos pecadores, seres marcados pelo pecado. Desejamos uma coisa e fazemos outra, dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Quando foi que isso começou? Quando foi que nós começamos a nos esconder de Deus? Nós lemos há pouco no livro do Gênesis. Foi lá no jardim do Éden que tudo começou. Diz o texto que nós lemos que Deus costumeiramente andava pelo jardim, Deus passeava pelo jardim todos os dias, falava com o primeiro casal, certo dia falou, não obteve resposta, insistiu, e depois de algum tempo, o casal falou. O casal falou que teve medo da presença de Deus, que eles estavam escondidos por entre as árvores, fugiam da presença de Deus, da voz de Deus, escondiam-se de Deus, mas escondiam-se de si mesmos, escondiam-se de quem eles eram e de como estavam naquele momento. Este é o começo dessa história de esconde-esconde da humanidade em relação a Deus, dessa história de revelação e de ocultamento, e o Natal é uma das faces, é um dos aspectos dessa longa história. Talvez possamos dizer, diferentemente do casal no Éden, que se escondia por entre as árvores, que hoje nós nos escondemos na árvore de Natal, na árvore natalina. Há muita coisa para ser feita, precisamos preparar a mesa, precisamos receber os convidados, precisamos cuidar do orçamento, precisamos ligar para os amigos, precisamos, quem sabe, preparar os últimos presentes para essa noite, tudo deve estar perfeito, mas quando Deus pergunta, e você? Onde você está para a minha voz, para a minha presença? A nossa resposta poderá ser, Senhor, tive medo e me escondi da tua voz. Texto de Hebreus que lemos, nos diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A fala definitiva de Deus
pode ser ouvida, pode ser conhecida no seu Filho Jesus. Essa história dos seres humanos que se escondiam de Deus chegou ao fim no nascimento de Jesus. Chegou o dia em que o anjo Gabriel disse à jovem Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O apóstolo João, interpretando isto, disse: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A história da criação que nós encontramos no Gênesis mostra o começo da nossa fuga, mostra o modo como nós nos escondemos de Deus, mas a história do Natal revela-nos que Deus não se esconde dos seres humanos, mas que Ele veio para o nosso mundo na pessoa do Seu Filho e revelou-se a nós em toda a sua plenitude, em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza. Por isso, afirmo para você nesta manhã: o Natal é a essência da revelação de Deus para nós, seres humanos. Mas exatamente o que foi revelado no Natal? O que é que nós estamos celebrando hoje? Que revelação é essa que se encontra no Natal? Que diferença isso faz para a minha vida? Que diferença faz para a sua vida? O que é que se revela no Natal? No Natal, neste Natal, no Natal revela-se o fato mais importante da história humana. O fato mais importante da história humana. História é um assunto complicado, principalmente quando nós entendemos história no sentido moderno, da historiografia moderna, do registro moderno da história. É nesse caminho que muitas pessoas, tentando entender o Natal, acabaram perdendo a essência do Natal. A vinda de Cristo, ela não foi registrada segundo os cânones da historiografia moderna, nem poderia, já que esta é uma invenção, uma descoberta, uma prática muito recente. Sequer foi registrado o nascimento de Jesus segundo o jornalismo do nosso tempo. Não, nós precisamos lembrar que, do ponto de vista da historiografia, que nós conhecemos hoje, Jesus nasceu num canto do mundo, num lugar esquecido. Ele nasceu de um povo marginal que não estava na história, que não estava no centro da história do seu tempo. Nós precisamos lembrar ainda, do ponto de vista da história, que primeiro foram escritas as epístolas. Primeiro Jesus foi apresentado nas cartas pastorais e somente depois foram escritos os evangelhos. Às vezes nós lemos os evangelhos, lemos o Novo Testamento na ordem que se encontra e nós imaginamos que primeiro foram redigidos os evangelhos e depois estabelecidas as igrejas que receberam as epístolas, mas não foi assim. Primeiro foi proclamada a morte e ressurreição de Jesus. E aqueles apóstolos, aquelas primeiras testemunhas, aqueles primeiros cristãos que entenderam a morte e ressurreição de Jesus, recuaram para entender o nascimento de Jesus, como que dizendo: uma pessoa que teve uma vida tão extraordinária, que venceu a morte, alguém com uma vida tão extraordinária, deve ter tido também um nascimento extraordinário. E então começa a ser escrito ou escrita a história do nascimento de Jesus. A história da manjedoura e seu hóspede especial dividem a história humana, antes e depois de Cristo. Aqueles que dormem hoje nos hotéis 5 estrelas, nos melhores hotéis do nosso mundo, contam a vida a partir do nascimento de Jesus Cristo, do Filho de Maria. Aqueles que tomam as decisões estratégicas nas grandes corporações, nas nações principais do nosso mundo, datam tais resoluções num calendário que tem a inspiração no nascimento de Jesus, desta criança
que foi colocada numa manjedoura. Mas a história não se resume a calendário. Talvez calendário seja a porta de entrada para a história, mas certamente não é a coisa principal. Quando nós falamos em história, são as ações, são as realizações, são os fatos, são as instituições que são criadas sob a inspiração deste ou daquele líder, que de fato contam na história, que influenciam a vida das pessoas. Quando pensamos nessa perspectiva, o Natal, o nascimento de Jesus, revela-se ainda mais influente na nossa história. Não é preciso ir longe para ilustrar isso que eu estou tentando apresentar para você, a influência de Jesus. Aqui, nesta igreja, nesta cidade, no dia 25 de dezembro do começo do século XX, sob a liderança de um presbítero chamado Myron Clark, nasceu a ACM, Associação Cristã de Moços, que está do outro lado da rua, é nossa vizinha e nossa parceira. Nasceu sob a inspiração do Natal, mas nasceram também sob a inspiração do Natal as seguintes instituições, os seguintes hospitais evangélicos do nosso país: o Hospital Evangélico de Goiânia, Hospital Evangélico de Pernambuco, de Rio Verde, Hospital Evangélico de Sorocaba, iniciativa da Associação Evangélica Beneficente, nascida na nossa igreja, Hospital Evangélico de Curitiba, Hospital Evangélico de Dourados, Hospital de Londrina, Hospital da Bahia. E se nós incluirmos a obra de caridade, tanto escolar quanto hospitalar da Igreja Católica Romana, esse quadro será mais amplo ainda, e tudo isso feito sob a inspiração, feito sob o mandamento, sob a orientação deste que nasceu no dia 25, deste cuja data nós comemoramos no dia 25. E se Cristo não tivesse nascido? E se Cristo não tivesse vindo ao nosso mundo? Teriam de ser apagadas da história humana as principais universidades, teriam de ser apagadas da história humana as principais escolas, as maiores e melhores universidades, os maiores e melhores hospitais que nós conhecemos, que foram levantados sob a inspiração de Cristo. Teríamos de lançar fora, não teríamos ouvido as composições inspiradas dos grandes mestres da música clássica, que fizeram para homenagear Jesus, que trabalharam para glorificar a Jesus. Você não precisa ser cristão, você não precisa ser cristão para reconhecer a importância histórica dessa data, desse dia, o Natal. Entretanto, negar a importância histórica do Natal será, no mínimo, uma desonestidade intelectual, para não dizer uma ignorância monumental, uma ignorância gigantesca. Este é o fato mais importante da história humana. Em segundo lugar, é o fato mais importante porque trouxe ao mundo a pessoa mais importante da história, Jesus. Veja o que escreveu este historiador a respeito de Jesus. O texto está na projeção, você pode acompanhar a minha leitura. Ele diz: neste mundo de homens, com suas aspirações e lutas, apareceu um nascido de mulher. Para a maioria de seus contemporâneos, ele parecia um fracasso. Mas nenhuma vida que jamais viveu neste planeta tem influenciado tanto os assuntos dos homens. Dela cresceu a maior comunidade quase universal, a Igreja Cristã, que o homem conheceu. Ele nunca teve um exército, ele nunca dispôs de um orçamento poderoso, de um orçamento robusto para implementar a sua causa, para divulgá-la. Aliás, ele trabalhou durante toda a sua vida e quando tornou-se um pregador itinerante, nos anos finais da sua vida, ele foi sustentado integralmente por ofertas voluntárias. Ele nunca se assentou com os grandes mestres do seu tempo
Mas ainda criança, foi encontrado entre os doutores, discutindo com eles no templo. Ele nunca estudou psicologia, mas quem duvida? Quem duvida que alguém tenha conhecido tão bem, alguém tenha descido tão fundo na compreensão da alma humana como Jesus, da compreensão dos seus dilemas, dos seus sofrimentos, das suas angústias? Ele não precisou de nenhum cientista político para diferenciar com toda clareza qual era a lógica do seu reino e qual era a lógica do reino de César. E ele fez isso quando foi indagado a respeito dos impostos e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A importância de Cristo na história, da pessoa de Cristo, a importância é singular. Muitas pessoas compõem a história, mas o lugar de Cristo é único. Todos os grandes personagens nasceram, muitos em condições adversas, como Cristo, obtiveram vitórias sobre essas condições adversas, realizaram coisas extraordinárias, influenciaram, continuam influenciando a humanidade, mas morreram. Morreram. Permanece o pensamento, permanece a influência do pensamento. Entretanto, somente Cristo viveu, pregou, morreu e ressuscitou. Venceu a morte. O que nos leva a dizer que somente Cristo é mais do que uma influência, Ele é uma presença, Ele é uma companhia. Por isso hoje nós não estamos aqui celebrando apenas as ideias de alguém que foi influente na humanidade, mas nós estamos unidos a Ele, Ele está conosco, Ele se faz presente, Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso Ele é a pessoa mais importante da história. Não é uma influência apenas, é uma presença ao seu lado. Ele está com você, Ele caminha com você, Ele o ajuda em todas as horas. É Ele que nós celebramos, a presença dEle que nós comemoramos hoje. Mas em terceiro lugar, nesse Natal, revela-se a mensagem mais importante da história. A oração do Pai Nosso, o sermão da montanha, a parábola do bom samaritano estão entre os grandes tesouros da sabedoria da humanidade. Sempre que se menciona a influência benéfica para a humanidade da pessoa e da mensagem de Jesus, sempre que se faz isso, como eu faço nesse momento, surgem os arautos do ateísmo, aqueles que militam, que combatem a fé cristã, que combatem a proclamação do Evangelho, e esses vêm geralmente vociferando e lançando ao rosto dos cristãos que anunciam a importância de Jesus, lançando fatos da história cristã, como a Inquisição, como o fanatismo, como o apoio à escravidão, ou o apoio que a escravidão teve nas nações de maioria cristã. É fato, por exemplo, que a escravidão existiu também nas nações cristãs, e às vezes até com justificativas teológicas por parte de cristãos. Entretanto, é preciso lembrar que o berço da compaixão não foi e não poderia ser, por exemplo, a Grécia. Os espartanos deixavam os bebês que nasciam mais débeis, mais frágeis, ao relento, para que ali morressem naquela sua fragilidade. É preciso lembrar que Platão flerta abertamente com a eugenia no seu livro A República. É o cristianismo que afirma a misericórdia como um valor inegociável. É o cristianismo que se constitui no embrião para o serviço social, que criou as primeiras enfermarias que vieram a gerar os futuros hospitais na história do Ocidente. Mas você talvez fique com essa dúvida, mas a escravidão não foi tolerada? A escravidão não foi apoiada durante alguns séculos na cristandade?
Na verdade, a escravidão foi um fenômeno histórico universal. Na China houve escravidão, em toda a Ásia houve escravidão, na África houve escravidão, entre os índios da América pré-colombiana houve escravidão. Não encontrou a escravidão nenhuma oposição na Grécia, nos períodos mais luminosos da história da Grécia e do pensamento filosófico grego, que tanto contribuiu para a nossa história e para a história da humanidade. Ela nunca foi questionada. Quando é que se torna controversa pela primeira vez? A reação vem inicialmente dos quáquers, que no século XVIII começaram a questionar a escravidão, sustentando a concepção que todos os seres humanos são iguais diante de Deus. Foi o pietista William Wilberforce que começou a lutar tenazmente no parlamento inglês e a levantar a bandeira de que todos os seres humanos são iguais e que a escravidão era abominável. Mas eu não precisaria ir tão longe para testificar que o próprio cristianismo contém os elementos da sua própria crítica. Lembro, por exemplo, palavras do reverendo Eduardo Carlos Pereira, pastor dessa igreja, no final do século XIX e início do século XX, palavras que ele proferiu do púlpito desta igreja a respeito da escravidão. O texto está na tela, você pode acompanhar a leitura desse trecho extraído de um sermão do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Ele diz: se a religião que professas condena o cativeiro, escolhe entre ela e os escravos que possuis, ou guarda teus escravos e continua a aproveitar do suor do rosto do teu próximo, e neste caso, imitando os gadarenos, pede a Jesus que se retire de tua casa, ou então restitui a teus escravos a liberdade roubada, e declara por esse ato que não é um mero hipócrita. Palavras do reverendo Eduardo, quando ainda havia escravidão no nosso país. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: na essência da mensagem de Jesus, na essência do Evangelho, está a lembrança que todos são iguais diante de Deus, a lembrança que todos são pecadores, que todos precisam ser salvos e podem ser salvos tão somente pela graça e não pelo mérito pessoal. É verdade que cristãos individualmente falham? Sim, é verdade. É verdade que a igreja muitas vezes prega uma mensagem e vive outra. É verdade que a igreja falha em viver com coerência aquilo que ela proclama. É verdade, sim. Lamentavelmente, isto é verdade. Entretanto, é preciso lembrar que hipocrisia, é preciso lembrar que fanatismo não existem. Estas duas coisas não existem porque os cristãos vivem a mensagem de Cristo. Mas existem quando nós cristãos, quando nós não vivemos a mensagem de Cristo, quando nós não vivemos à altura da mensagem de Cristo, quando nós vivemos contra a mensagem de Cristo, ignoramos a mensagem de Cristo. E quando isso acontece, nós somos julgados, a nossa conduta é julgada, nós somos corrigidos por esta mensagem que nós proclamamos no Natal. Termino a nossa meditação. A essência do Natal traz a revelação do fato mais importante da história humana. A essência do Natal traz a revelação da pessoa mais importante na história humana, da pessoa mais bonita que já pisou sobre essa terra, Jesus. A essência do Natal traz a mensagem mais importante, aquela que tem produzido na história maiores benefícios para a humanidade. Mas hoje, Deus se dirige a você, Deus se dirige a cada um de nós, pergunta onde você está, qual é a sua resposta a esse fato mais importante da história, qual é a sua resposta a essa pessoa mais importante da história, Jesus, qual é o seu relacionamento com Ele, qual é o lugar da mensagem dEle na sua vida, o que ela tem mudado na sua vida. Jesus não veio
apenas para ser o marcador do nosso calendário, o divisor da história humana. Ele não veio apenas para inspirar artistas da importância de Michelangelo, de Bach, mas ele veio para você, ele veio para cada um de nós, ele veio para influenciar a sua vida, para modificar as suas ações, ele veio para ajudá-lo na sua luta pessoal contra o pecado, na sua batalha contra o pecado. Ele veio para iluminar a sua vida, para dirigir os seus passos, para socorrê-lo naquelas questões que atormentam a sua consciência e para as quais você precisa de orientação, você precisa de ajuda. Ele veio. Ele veio para que você pudesse, para que você cresce, para que você acreditasse que é possível somar forças para fazer o bem ao lado de outras pessoas, que é possível, com isso, tornar esse mundo um pouco melhor, um pouco mais cheio de compaixão, de bondade, tudo isso pela presença, pela companhia e pela inspiração dele na sua vida. Deus o abençoe com um Feliz Natal. Amém.